sobre a regionalização mundial e como ele é dividido de acordo com a ONU, com a Organização Mundial do Comércio, com a Guerra Fria, com o período da Guerra Fria e do Banco Mundial. Pelo Banco Mundial é dividido por blocos econômicos. No período da Guerra Fria era dividido pelos blocos geopolíticos, que tinha o primeiro mundo, que era constituído pelos países capitalistas desenvolvidos, e o segundo mundo, que eram países socialistas, e o terceiro mundo, que eram os países subdesenvolvidos. A Organização Mundial do Comércio divide isso por renda, a ONU divide por grau de desenvolvimento, que tem os países desenvolvidos, os países menos desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E também tem as economias desses países que envolvem, de certa forma, o desenvolvimento deles, que tem as economias emergentes e as economias em transição. As economias em transição são as economias que estão passando por grandes modificações, às vezes ruins, às vezes boas, depende. E as economias emergentes, a pobreza é bem baixa, ou não, né, de acordo com cada país, a pobreza é relativa, né? E tá ocorrendo, industrialização, tá bem alta nesses países. E é isso que eu tenho para falar sobre a regionalização mundial de acordo com a ONU e a Organização Mundial do Comércio, a Guerra Fria e o Banco Mundial. É isso que eu tenho para falar e Olá, boa noite. Eu sou João Fernando e vou falar um pouquinho sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. O indicador mais importante para medir o desenvolvimento humano de um país é a expectativa de vida, pois é considerado um indicador síntese. Quando uma população apresenta elevada expectativa de vida, é sinal de que as questões sociais básicas estão bem resolvidas. O Índice de Desenvolvimento Humano é composto de uma média de indicadores que expressam três dimensões fundamentais da vida humana: a saúde, a educação e os padrões de vida. A saúde é medida pela expectativa de vida ao nascer. A educação é aferida pela média de anos de escolaridade e pelos anos de escolaridade esperados. Os padrões de vida são medidos pela Renda Nacional Bruta Per Capita, ou RNB Per Capita. Então foi isso. Boa noite. Tchau. Hoje a gente está aqui na nossa aula de geografia, né? Hoje a gente vai falar de desenvolvimento humano. Deu um erro aqui. O desenvolvimento humano, ele é o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. Ele é uma das agências especializadas da ONU desde 1975 e ele vai, coletando dados socioeconômicos da maioria dos Estados-membros e propõe as políticas de estímulo do desenvolvimento humano desde 1990. Todo ano, ele publica um relatório de desenvolvimento humano, no qual o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Vixe, peraí, não passou o slide, mas é esse daí que tá passando agora. Vou esperar um pouquinho. Bom, os principais indicadores de desenvolvimento são o PIB per capita. Ele é o produto interno bruto, pelo qual a população, pelo número de habitantes, portanto, trata-se só de uma média, né? O segundo é a distribuição de renda. Ele indica como a renda gerada está distribuída entre os estratos da sociedade. E o terceiro é a expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. É o número médio de anos que a população de um país espera viver. O quarto é crescimento vegetativo. Eu não vou dar tanta explicação aqui, tá? Porque já está no slide. Senão a aula ficou muito grande. Então, o crescimento vegetativo, ele indica quanto determinada população cresceu.
Sim, e quinta, mortalidade infantil. Indica o percentual das crianças que morrem antes de completar os 5 anos. Nutrição. Ela indica a quantidade e a qualidade de calorias ingeridas todos os dias. Escolaridade. Ele indica a taxa de analfabetismo. E tem que, para conclusão, né, para você não ser um analfabeto, precisa ter terminado o ensino fundamental. Oitavo, assistência médica. Os indicadores pela oferta de médicos, enfermeiros e leitos hospitalares disponíveis. O saneamento básico, indicado pelo acesso de água tratada. E também tem que ter a disponibilidade à rede de esgoto, né? O 10º, participação política, né? E liberdade civil. Agora o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento começou a ser usado para designar países como a África e a Ásia, né? Que são bom, a gente deu uma travada aqui rapidinho, né, mas a gente já voltou. A África e a Ásia, né? Elas têm, a maioria da população tinha baixa renda. Agora, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e outras nações aí da Europa, né? Elas passaram a ser chamadas de desenvolvidas, porque elas já tinham, né, uma economia industrial diversificada e bem menos desigualdade social. Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é composto de uma medida de indicadores que expressa 3 dimensões fundamentais da vida humana. Primeiro, saúde medida pela expectativa de vida ao nascer. A educação aferida pela medida de anos de escolaridade pelos anos de escolaridade esperados. Os padrões de vida medidos pela Renda Nacional Bruta, RNB, per capita. É importante também destacar que, como o IDH reflete a medida dos indicadores citados aqui em cima, né, que eu falei, em países em que o IDH é baixo, encontram-se pessoas com qualidade de vida elevada. Distribuição de riqueza. Nos países em desenvolvimento, além da renda per capita ser menor, que deixa a produtividade da economia baixa, né? Normalmente, né, há uma acentuação, ela é bem acentuada, a concentração de riqueza nas mãos de um grupo pequeno. E, às vezes, as políticas sociais não são suficientes para mitigar essa desigualdade, né? Pobreza nos países em desenvolvimento. Alguns países em desenvolvimento têm uma distribuição de renda tão equilibrada quanto a dos países desenvolvidos. O problema, nesses casos, é a baixa produtividade econômica. A maioria dos países emergentes apresentados na renda média alta, como o Brasil, que tinha renda per capita de $1.580 em 2017, caso essa renda fosse bem distribuída, certamente os indicadores de desenvolvimento médio da população seriam mais elevados. A pobreza nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, país de renda alta, que possui o maior PIB do mundo, havia 43,1 milhões de pessoas vivendo na pobreza em 2015, que correspondia a 13% da população, 3,5%, né, da população. Em total, nos anos 2000, era 31,6 milhões de pessoas pobres, 11,3% da população, ou seja, aumentou o número de pobres no país. Em decorrência, teve a crise econômica, né, no início de 2008. Perceba que a linha nacional da pobreza nos Estados Unidos é diferente da linha internacional da pobreza do Banco Mundial. Nesse país, em 2015, era considerado pobre a pessoa que vivia com menos de $12 mil por ano, o que dava uma renda diária em média de $33,10
10 vezes superior à linha internacional de pobreza, considerada a linha do Banco Mundial em 2016. Apenas 1,3% da população estadunidense vivia na pobreza, ou seja, 4,2 milhões de pessoas. Essa foi a nossa aula, né? Eu espero que fique bom. Meu nome é José Gabriel, minha professora é a Tainá. E essa foi minha aula de geografia. Desenvolvimento humano. Índice de desenvolvimento humano é uma forma comparativa usada para classificar países pelo seu grau de desenvolvimento. Inclui dimensões sociais, políticas e econômicas. Utiliza como base saúde, educação e padrões de vida. O Banco Mundial e a ONU. A ONU, Programa de Nações Unidas para Desenvolvimento, coleta dados socioeconômicos e propõe medidas para seus países membros. O Banco Mundial efetua empréstimos a países em desenvolvimento. Indicadores de desenvolvimento. PIB per capita, divisão do produto interno bruto pelo número de habitantes, expectativa de vida, número médio de quantos anos um habitante daquele país irá viver. Crescimento vegetativo, determina o quanto a população cresceu, fazendo uma diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Mortalidade infantil, quantas crianças morrem antes dos 5 anos. Saneamento básico, acesso à água tratada e rede de esgoto. Escolaridade. Os países em desenvolvimento são os países que possuem economias emergentes. Países como China, Brasil, Índia, México e Argentina. Fim. Videoaula sobre capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo foi o sistema econômico que substituiu o feudalismo. Ele é caracterizado pela alternância de períodos de expansão e contração da atividade econômica. Com suas transformações que ocorreram ao longo da história, podemos identificar 4 etapas no desenvolvimento capitalista: o comercial, industrial, financeiro e informacional. Suas principais características: a produção e ampliação dos mercados consumidores e obtenção de lucro, ou seja, esses eram seus principais objetivos. Como era o funcionamento? O funcionamento era da seguinte forma: tinha as propriedades privada ou particular, ou seja, as terras e meios de produção tinham donos. A concorrência: as empresas competem entre si pelo mercado consumidor. Existem empresas que são maiores e não têm concorrentes, que constituem um monopólio, ou organizam com outras para controlar o setor, o que se chama oligopólio. O trabalho assalariado e a terceirização, ou seja, as empresas pagam um salário aos trabalhadores para desempenharem uma função produtiva, ou terceirizarem atividades para outras empresas. A lei da oferta e da procura, ou seja, quando aumenta a oferta de um bem, seus preços diminuem, e quando a procura é maior, seus preços aumentam. O capitalismo comercial. Seus principais interesses eram o comércio mundial de mercadorias. A expansão do capitalismo comercial resultou no colonialismo, ou seja, no domínio de novos territórios e sua exploração com colônias, com a utilização do trabalho de pessoas escravizadas, pois naquela época o comércio e a posse de pessoas escravizadas eram atividades consideradas legal e rendiam muito dinheiro. Os traficantes europeus eram fazendeiros que utilizavam a mão de obra nas plantações do continente americano. Bom, com a expansão do capitalismo comercial resultou no colonialismo, isto é, o domínio de novos territórios, ou sua exploração com colônias, sobretudo os latino-americanos com o Brasil, o México e Cuba, com a utilização do trabalho de pessoas escravizadas. Isso favoreceu o enriquecimento dos comerciantes e o acúmulo de capitais na Europa, que serviu para financiar a chamada Revolução Industrial. Bom, aqui fala um pouco mais do que eu falei.
Ou seja, agora vai falar sobre o capitalismo industrial. O capitalismo industrial foi um tipo de revolução, pois as mudanças ocorridas no modo de produção interferiram em vários outros setores, mas principalmente o econômico. Bom, o capitalismo industrial teve com base em máquinas a vapor, carvão mineral, o aumento e utilização da mão de obra assalariada, o número de fábricas aumentaram e o crescimento urbano também. Naquela época, as principais indústrias dessa primeira fase da Revolução Industrial foram a têxtil, siderúrgica e a naval. Mais tarde, o material ferroviário. O crescimento das ferrovias foi importante para a expansão do capitalismo na Europa, depois de os outros continentes, apesar naquela época os trens andavam a cerca de 30 km por hora. Suas principais características. Seus maiores interesses eram ocupados no território para garantir o mercado e o acesso de matérias-primas, minerais e agrícolas. Com a primeira Revolução Industrial aconteceu no Reino Unido devido ao domínio do comércio, transformou-se na maior potência econômica mundial. O capitalismo financeiro. Por meio da fusão do capital das indústrias com o dos bancos, que por conta disso que ele é chamado de capitalismo financeiro. O capitalismo se tornou por meio da segunda fase da Revolução Industrial, na qual os mercados se ampliam, novos ramos industriais foram criados, novas fontes de energia foram criadas e etc. Seus principais interesses eram o controle de território para garantir o mercado e o acesso às matérias-primas minerais e agrícolas. O capitalismo informacional. Suas principais características eram a aceleração da internalização de empresas multinacionais, o domínio do mercado mundial para exportação de mercadorias, serviços e investimentos, garantia de acesso e fontes de matérias-primas e de energia. Olá, eu sou Ana Luísa, do Colégio Sagrado Coração de Maria de Brasília, do 8º ano B, e hoje eu vim falar sobre diversidade da população mundial. Para a gente conseguir entender a diversidade da população mundial, a gente precisa entender um pouquinho sobre como é o mundo. Então, o mundo está distribuído em 6 continentes: África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. E esses continentes são banhados pelos oceanos Antártico, Ártico, Atlântico, Índico e Pacífico. Aqui tem a ordem dos continentes de maior para o menor. Então, o maior é a Ásia, depois é a América, África, Antártica, Europa e Oceania. Isso do lado são as áreas desses continentes. Depois disso, a gente vem para os países, que são classificados em países mais extensos, ou seja, os maiores. Então, em primeiro lugar, nós temos a Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, Austrália, Índia e Argentina. Esses são os oito maiores países do mundo. E aqui a gente já começa a entender um pouco sobre como é essa diversidade da população. Ou seja, como o mundo está povoado. A distribuição geográfica da população é bastante desigual. Nas faixas litorâneas e nos vales dos rios são as áreas mais povoadas. Essas áreas são as mais povoadas porque elas foram as primeiras a serem ocupadas na época que começou a criação das cidades. E aqui a gente tem uma diferenciação que muita gente confunde, que é sobre povoado e populoso. Então, povoado é habitante por metro quadrado e populoso são os números de habitantes. E aqui nós temos os países mais populosos do mundo, que é a China, Índia, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México.
Esses são os 10 países mais populosos do mundo. E aqui a gente entra de fato na diversidade da população. E um dos critérios que a gente usa é a religião, que é um aspecto importante da cultura de um grupo social. Por quê? Porque é ela que vai definir a religião que cada pessoa segue. Então aqui nós temos as religiões mais predominantes, que é o catolicismo romano em primeiro, segundo o islamismo, não religiosos, ou seja, os ateus em terceiro, hinduísmo em quarto, religiões chinesas em quinto, budismo em sexto, protestantismo em sétimo, oitavo, ortodoxia e nono, judaísmo. E também nós temos a língua, que é outro aspecto importante da cultura de um grupo social, porque é por meio dela que esse grupo vai se comunicar. Então, nós temos as línguas mais faladas. Em primeiro, chinês, segundo, espanhol, terceiro, inglês, quarto, árabe, quinto, hindi, sexto, bengali, sétimo, o português, oitavo, russo, nono, japonês e 10, o paquistanês. Essa videoaula foi um pouco sobre diversidade da população mundial. Espero que tenham gostado. Tchau! Entender o que é, para que serve e suas diversas funções. Vamos começar? Para começarmos nossa aula, irei explicar o que é regionalização. É um recurso usado para a compreensão da sociedade humana de escalas geográficas. A regionalização pode envolver países, estados e municípios, e entre outros. Ele também ajuda a delimitar regiões, para assim ser mais fácil compreendermos a realidade socioespacial, religiosa e étnica. Um país também pode ser regionalizado. A exemplo do Brasil, que a regionalização é feita da seguinte forma: o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, em geral divididos pelo bioma e por qual povo foi colonizado. Vamos para a da Guerra Fria, uma das mais conhecidas. Bom, a da Guerra Fria ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética e os Estados Unidos entraram em uma batalha de potências econômicas. Com esses ideais foram surgindo dois blocos econômicos: o capitalista e o comunista. Com o passar dos tempos, a URSS perdeu sua força e com o tempo começou a ceder para o capitalismo. Por isso não vemos mais países de segundo mundo. Países de primeiro mundo são formados por países capitalistas desenvolvidos, que eram liderados pelos Estados Unidos. Os de segundo, formados por países comunistas, liderados pela União Soviética. E o terceiro, formados por recém-independentes, em sua maioria países da África e Ásia. A seguir temos o exemplo da regionalização da Guerra Fria. Agora vamos para a da ONU, criada para entender o mundo contemporâneo. A ONU, após perceber várias transformações geográficas no final do século XX, resolveu criar um novo tipo de regionalização para compreender o mundo contemporâneo. Ela decidiu usar o IDH dos países para regionalizar, então classificou em 3 nomes: desenvolvidos, em desenvolvimento e em transição. Países desenvolvidos são aqueles que têm economia estável, têm uma boa infraestrutura, têm alta renda per capita, são bem industrializados e, em geral, têm um IDH bem elevado. Países em desenvolvimento são aquelas colônias que conseguiram sua independência após a Segunda Guerra Mundial, caso de praticamente todo o continente africano. São países, em geral, que têm taxa de industrialização baixa, juntamente com a economia em geral e renda per capita sendo baixa, ou no máximo média. E os países menos desenvolvidos são os que apresentam graves problemas socioeconômicos e os piores IDHs, sendo a da maioria na África. Agora, vamos para a do Banco Mundial, que define pela renda per capita. O Banco Mundial decidiu utilizar a renda per capita como método de regionalização de países, sendo classificados em alta renda, média baixa e baixa renda. Mas, mesmo assim, com a regionalização da ONU, o Banco Mundial não forma regiões contínuas. O Banco Mundial diz que países na categoria média baixa e baixa renda são países que ainda estão em desenvolvimento, e as de alta renda são desenvolvidos. Também tem da Organização Mundial do Comércio, que pode ser encontrada em todo o mundo. A Organização Mundial do Comércio define os países do seguinte jeito: por blocos econômicos regionais. Dessa forma, podemos definir a Zona Livre de Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica Monetária. As regiões são definidas dessa forma: Zona Livre de Comércio, países que fazem parte dessa firmam acordos para diminuir tarifas de importação e exportação entre eles. União Aduaneira estabelece uma tarifa comum entre os países membros desse grupo.
e então esses devem cobrar o mesmo em imposto de produtos importados de fora do bloco. Mercado comum. Esse bloco usa a tarifa comum e o livre comércio junta a livre circulação de comércio, pessoas e serviços. União econômica e monetária. Utiliza de todas as últimas características e, por fim, introduz uma moeda única e um banco central único. Por fim, temos a regionalização de continentes. Uma bastante conhecida é na América, que se pode se dividir em 3. A regionalização de continentes ocorre quando algum país tem alguma afinidade de comércio, cultural, de solidariedade ou conflitos entre eles. A exemplo da Eurásia, que já teve muitos conflitos e muitas guerras entre eles. A regionalização na América, como sabemos, pode ser dividida em 3 regiões: América do Norte, América Central e América do Sul. Essa divisão tem a maior parte por âmbito econômico e cultural. Como exemplo, a América do Norte sendo colonizada pelos ingleses e a América do Sul pelos espanhóis e portugueses. Obrigado por ter assistido. Espero ver você numa próxima aula. Meu nome é Ana Caroline e hoje vamos falar sobre capitalismo. O capitalismo é um sistema que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerada um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. O capitalismo é caracterizado pela alternância de períodos de extensão e de contenção da atividade econômica. O capitalismo funcionará da seguinte maneira: nós teremos as propriedades privadas, que serão terras e os meios de produção terão donos. O Estado também poderá possuir empresas, mas elas serão chamadas de estatais. Nós teremos a concorrência. Nela, as pessoas competirão entre si pelo mercado consumidor. Se houver alguma empresa que se destacar e crescer tanto que não chegará a ter um concorrente, ela constituirá um monopólio. Nós temos o trabalho assalariado. Bom, como o próprio nome diz, os funcionários ganharão um dinheiro, uma remuneração pelo trabalho proposto a uma empresa. Nós temos a terceirização. A terceirização é quando as empresas pagam outra empresa para exercer um trabalho. Bom, nós temos a lei da oferta e procura. A lei da oferta e procura é quando aumenta a procura de um produto e esse produto não tem grande escala, então o seu preço subirá. E quando não tiver uma produção grande do produto e não tiver tanta procura desse produto, os preços irão cair. A etapa comercial, como tinha suas grandes potências, os líderes a Espanha e Portugal, como emergentes Inglaterra e França. Bom, a periferia dos sistemas era a América e a Ásia, que forneciam as mercadorias, e a África a mão de obra. Os interesses principais das potências eram o comércio, obter os metais preciosos como ouro e prata, açúcar, especiarias, pessoas escravizadas, mercadorias e muito mais. Bom, durante a Revolução também ocorreu os aprimoramentos técnicos, que foram caravelas e bússolas, as grandes navegações, e eles obtinham energia através do vento. Tem a etapa industrial. Bom, a etapa industrial teve como principais potências os líderes do Reino Unido e a França, como emergentes Estados Unidos e Alemanha, e como descendentes Espanha e Portugal. Bom, a periferia do sistema era a África e a Ásia, que estavam sendo colonizadas, e a América Latina, que tiveram seus primeiros países independentes. Bom, seus principais interesses eram ocupar o território para obter mercadorias, matérias-primas, minérios, matérias agrícolas e muito mais. Bom, ocorreram os aprimoramentos técnicos, que tiveram suas máquinas a vapor e os trens, e obtinham sua energia através do carvão mineral. Agora nós temos a etapa financeira. A etapa financeira teve como suas principais potências os Estados Unidos e a Alemanha, como emergente o Japão, e perderam influência a Inglaterra e a França. Bom, a periferia do sistema era a África e a Ásia, que ainda estavam sendo colonizadas, e a América Latina estava tendo seus países independentes. Bom, os principais interesses eram obter o controle do território para garantir mercadorias e o mercado. E também tiveram o início da internacionalização das empresas. Bom,
tivemos as revoluções técnicas. As revoluções técnicas foram a criação dos automóveis, aviões, motores de combustão interna e elétricos, e a energia que estava sendo retirada através do petróleo e da eletricidade. Tivemos a etapa informacional. A etapa informacional tinha como as suas grandes potências econômicas os Estados Unidos, Japão e Alemanha, seguidos por Reino Unido e França, como emergente a China. A periferia do sistema tinha os África e a Ásia, que adquiriram sua independência no país, como a emergência de novos centros capitalistas, com destaque para os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Seus principais interesses era a aceleração da internacionalização das empresas multinacionais, dominar o mercado mundial para a exportação de mercadorias, serviços e investimentos, garantir acesso às fontes de matéria-prima e de energia. Bom, na Revolução Tecnológica, nós tivemos os computadores, internet, conhecimentos técnicos científicos, fontes alternativas de energia e muito mais. Bom dia, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar sobre distribuição e diversidade da população mundial. Segundo a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, a área da superfície da Terra é de 510 milhões de quilômetros quadrados. Destes, cerca de 150 milhões são terras emersas, ou seja, estão acima do nível do mar. Essas terras são distribuídas em 6 continentes, sendo eles África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. Continentes, área em milhões de quilômetros quadrados. A Ásia possui 44,6 milhões de quilômetros quadrados. A América possui 42,5 milhões de quilômetros quadrados. A África possui 30,2 milhões de quilômetros quadrados. A Antártica possui 14. A Europa 10,2 e a Oceania 8,5. População mundial. De acordo com a ONU, em 2017 o mundo contava com 7,5 bilhões de habitantes, sendo os países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Em primeiro, a China, com 1.410. Em segundo, a Índia, com 1.339. Em terceiro, os Estados Unidos, com 324. Em quarto, a Indonésia, com 224. Em quinto, o Brasil, com 209. Em sexto, o Paquistão, com 197. E em sétimo, a Nigéria, com 191. Continuação. A população mundial sempre apresentou crescimento a cada ano. A projeção é que em 2050 ela atinja 9,7 bilhões de habitantes. Esse crescimento vem ocorrendo em ritmo mais lento um dos motivos da desaceleração do ritmo é o crescimento da população e a queda da taxa de fertilidade. Outro fator que determinará profundas mudanças na estrutura da população mundial é o aumento da expectativa de vida. Diversidades culturais de forma global. A população mundial apresenta grande diversidade cultural, ou seja, uma enorme variedade de religiões, línguas, costumes, manifestações artísticas, culinárias, vestimentas, tipos de habitação, entre outros aspectos. A religião é muito importante na cultura de um grupo social. A humanidade professa muitas religiões diferentes, cada uma com suas crenças e valores, com seus deuses e seus rituais. No entanto, as religiões não são facilmente mapeadas como os limites dos países. As divisões são frequentemente obscurecidas e sobrepostas. A maioria dos países tem pessoas de religiões diferentes, assim como também aquelas que não seguem religião alguma. Religiões predominantes no mundo em milhões de seguidores. O catolicismo romano, 1.500, que no caso é 1,5 bilhão. Em segundo, islamismo, 1.300, que é 1,3 bilhão. Em terceiro, os que não possuem crenças, que é 1,10 bilhão. Em quarto, o hinduísmo, que possui 90 milhões.
Em quinto, as religiões chinesas, que possuem 394 milhões. Em sexto, o budismo, que possui 360 milhões. Em sétimo, o protestantismo, que possui 275 milhões. Em oitavo, ortodoxia, que possui 225 milhões. Em nono, o judaísmo, que possui 14 milhões. E é isso. Essa foi nossa aula. Ela termina por aqui. Tchau. O IDH é um índice composto de uma média de indicadores que expressam 3 dimensões fundamentais da vida humana: saúde, educação e padrões de vida. A saúde é a medida pela expectativa de vida ao nascer. A educação, aferida pela medida de anos de escolaridade e pelos anos de escolaridade a separado. Padrões de vida, medidos pela Renda Nacional Bruta, RNB. Oi, Tainá, tudo bem? Meu nome é Rafaela de Martino, sou do 8º B e hoje eu vou falar sobre o tema escolhido por mim, que foi regionalização nacional. E primeiro, para a gente saber o que é regionalização, eu vou primeiro explicar o conceito de região, para depois vocês saberem o que é o conceito de regionalizar. Região é um nome dado a uma área que possui uma ou um conjunto de características comuns. Portanto, o conceito de região se refere à diferenciação de áreas. Ou seja, as regiões podem ser determinadas segundo critérios naturais estabelecidos nas diferenças do clima, vegetação, relevo, hidrografia, etc. E entre outros, né? Ou seja, regionalização sem ser por fenômenos naturais, e sim por delimitação do limite, que é regionalizar. Devido a isso, vamos falar sobre regionalização. Regionalizar é dividir um determinado espaço observando nele suas características comuns, pois assim diversas realidades são consideradas e, por fim, regionalizadas. Ou seja, você pode regionalizar através do limite, né? E por motivos também de religião, econômico, político, etc. A regionalização, vou falar sobre exemplos da regionalização, começando pelo exemplo da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, eles brigaram como superpotência mundial e passaram a disputar sobre o poder político e econômico no mundo. Por isso, durante a Segunda Guerra, teve umas regionalizações para poder proteger e organizar os países. E foi regionalizado em 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco ocidental e o segundo bloco é o comunista. O primeiro era composto por países capitalistas sob a liderança dos Estados Unidos, e o segundo país é de economia planificada sob o comando da União Soviética, e assim teve essa regionalização. Mas aí, após essa guerra, foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e por isso esta organização decidiu regionalizar novamente aquele território para que não ocorra uma terceira guerra, né? E ele dividiu através dos países de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, no caso. Agora eu vou falar sobre regionalização do Banco Mundial, que um dos critérios usados pelo Banco Mundial para agrupar países é a renda per capita, né? Essa classificação se dá por países de alta renda, média baixa e baixa renda. Porém, assim como acontece no IDH, a classificação
dos países por renda não formam regiões contíguas, porque em cada agrupação há países de diversos continentes. Aí depois disso tem a regionalização da Organização Mundial do Comércio, que a responsabilidade disso é agrupar os países por blocos econômicos regionais, dependendo do grau de integração. E é possível definir com 4 tipos de blocos: zona livre do comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica monetária. E eu vou explicar sobre cada um desses detalhadamente agora. A zona livre de comércio é um bloco econômico regional formado por diversos países, com a finalidade de reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias entre os países membros. O objetivo da área livre de comércio é estimular o comércio entre os países participantes. A União Aduaneira é uma área de livre comércio com uma tarifa externa comum e, ademais de outras medidas que conformem uma política comercial. O mercado comum é a União Aduaneira, sendo que com políticas comuns de regulamentação de produtos com liberdade de circulação de todos os 3 fatores de produção. Em tese, a circulação de capital, trabalho, bens e serviços entre os membros deve ser tão livre dentro do território de cada participante. E, por último, uma união econômica e monetária é um mercado comum dotado de uma moeda única. Não deve ser confundida com uma simples união monetária, como o franco, que não envolve o mercado comum. É isso, espero que tenha sido tudo explicado corretamente. E beijos, saudades.